Que bom estar com vocês de novo, gente. Um prazer enorme a continuidade do nosso curso pré-ENEM. Hoje a gente continua com ecologia e vamos falar de poluição. Ou, simplesmente, vamos tratar das modificações ambientais. Portanto, observe na tela, inicialmente, o nosso conceito aí de poluição. Aula 25, então, poluição. Conforme você observa, poluição a gente pode tratar como qualquer alteração que leve à quebra do equilíbrio ambiental, do equilíbrio dos ecossistemas. Agora, onde pode ocorrer a poluição? Ar, água e solo. Veja que, evidentemente, você vai chegar à conclusão, o que é que nós temos? A hidrosfera, a litosfera, o solo, e temos a atmosfera. Logo, a gente pode poluir o que tem no planeta. Alguns dizem que poluente é a coisa certa no lugar e na hora erradas. De qualquer forma, é um momento que há algum desequilíbrio ambiental. Por isso, nós vamos estudar as principais formas de poluição, então, do ar, da água e do solo, e chamar a sua atenção para aquilo que normalmente se trata em provas. E, evidentemente, que o Enem tem um viés ambiental muito grande, ambiental e social. Por isso, você preste atenção, marque aqueles dados que eu digo e que nós falamos sempre para vocês que são importantes. E é claro, você tem que prestar muita atenção no enunciado das questões, porque é o enunciado que vai fornecer os dados para a sua análise. E muitas vezes, e na maioria das vezes do Enem, com esses dados e a partir das informações básicas que a gente passa, você consegue facilmente deduzir as respostas. Tudo bem? Vamos lá então? Principais poluentes atmosféricos. Imagine, partículas inaláveis. Ora, o que é isso? Você imagina, por exemplo, quantos automóveis tem, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Olha o processo de frenagem desses carros, o desgaste do disco de freio, por exemplo. Então, tudo isso emite para a atmosfera uma série de partículas, as próprias queimadas. E essas partículas, como amianto, como sílica, podem ser e são inaladas e vão parar onde? Vão parar lá no nosso pulmão. Mas isso é uma tratativa lá para frente. Quais outros poluentes atmosféricos nós temos? Os gases emitidos para a atmosfera. Por exemplo, como você vai notar aí, monóxido de carbono, o gás carbônico, o dióxido de carbono, o próprio ozônio, hidrocarbonetos de uma forma geral e os óxidos de nitrogênio, enxofre, partículas de chumbo. Agora, quais são as principais fontes? Evidentemente, motores, os mais diversos, principalmente veículos, aviões, navios, né? Indústrias, de uma forma geral, a própria incineração de lixo doméstico e as queimadas de campos e florestas. Outro dado, por exemplo, que é importante, acabei de falar, tem gente que diz que a poluição é a coisa certa no lugar e na hora errados. Por exemplo, o ozônio, você vai dizer, mas o ozônio é ótimo porque ele filtra a radiação ultravioleta. Claro que é ótimo a uma certa altitude. No entanto, aqui embaixo, ao nível do solo, ele é um poluente bastante interessante e que causa mal à nossa saúde, por exemplo, ao sistema respiratório. Por isso, a gente tem que sempre analisar a quantidade do poluente, a concentração desse poluente e o local onde esse poluente está. Ok? Mas aí a gente continua lá. O monóxido de carbono. Olha, se ele não fosse incolor, inodoro, quer dizer, não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, é um pouco mais leve do que o ar e é
profundamente tóxico. O que é que você obrigatoriamente tem que guardar? Ele faz uma ligação irreversível junto à hemoglobina. E sabe que na gente a hemoglobina está no interior da hemácia, do glóbulo vermelho, cuja principal função é transportar o oxigênio para todo o corpo. Logo, se você estiver num local com grande concentração de monóxido de carbono, por exemplo, eu sempre brinco com os alunos, garagem fechada, carro ligado, é um passaporte para a eternidade. Por quê? Porque aumenta muito a concentração de monóxido de carbono. E à medida que ele vai se ligando de forma irreversível à hemoglobina, a gente deixa de ter o aporte necessário de oxigênio para os tecidos. E se você tiver um comprometimento da oxigenação cerebral, evidentemente, primeiro vai dar uma sensação de torpor, de um sono, depois o indivíduo vai a uma alucinação e vai a óbito. É isso que acontece em muitos locais do Brasil no inverno, por isso que hoje aquecedor a gás, por exemplo, tem que estar num local ventilado, não pode estar mais fechado lá, por exemplo, no banheiro, porque ele desajustado, desregulado, e sempre que eu tenho uma queima incompleta de qualquer combustível, acaba formando monóxido de carbono. E, repito, é um gás letal. Mas nós temos outros gases. Os óxidos de nitrogênio, de enxofre, vejam bem que legal você saber disso para poder evitar, né? Olha, bronquite, asma, enfisema pulmonar. E um dado interessante, é isso que o Enem vai explorar, eles são responsáveis pelas chuvas ácidas. Então você imagina, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis libera esses óxidos. Então onde a gente tem termoelétricas a carvão, tem uma grande emissão, a questão da China, Europa, por exemplo, com termoelétricas, de óxidos de enxofre e nitrogênio para a atmosfera, o que causa chuva ácida. É claro que toda chuva naturalmente é ácida, né? Ela tem em torno de 5,7, 5,8, se o pH abaixo disso é que a gente chama de chuva ácida. Aí o que é que ela vai fazer? Comprometer o solo, comprometer a água, então comprometimento de florestas e da vida aquática como um todo, impossibilitando o desenvolvimento ou matando o que aí está. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande e uma atenção muito grande a esse tipo de questão. Mas, continuando, por exemplo, a inversão térmica. Ora, o que é que você tem que saber antes que eu mostre a inversão térmica para você? Ela é um evento natural, um fenômeno natural que ocorre em alguns locais, principalmente no inverno, porque você já estudou, por exemplo, lá na física, aqui embaixo aquece mais rapidamente e essa emissão de calor faz com que o ar aqui embaixo se torne quente. O ar quente sobe, o ar da atmosfera mais frio desce, a gente chama isso de corrente de convecção. No entanto, no inverno é possível o resfriamento da camada de ar aqui embaixo, próximo ao solo. Então, que situação você vai ter? Você vai ter ar frio aqui embaixo e prender o ar quente. O que é que isso acontece? Evita com que ocorra a corrente de convecção. Agora, essa corrente de convecção foi usada e você tem que lembrar que todo o processo de poluição, e a gente fala sempre, agora não é hora de procurar culpados, por que a gente chegou nessa situação, mas é uma hora de buscarmos soluções. Por isso o Enem vai trabalhar com você buscando soluções. Se cada situação, problema que a gente encontrar, ou que você encontrar pela frente, imagine que solução você vai ter para isso. Porque como ocorre a corrente de convecção, por exemplo, depois da Revolução Industrial principalmente, a poluição aérea, a ideia é que se dissipava e ia embora. Agora a gente vive num único planeta, quer dizer, ao deslocamento lá na atmosfera e a dissipação desses poluentes, mas eles não saem na Terra, e está a razão, por exemplo, do buraco na camada de ozônio. Quando acontece a inversão térmica num local com grande quantidade de poluentes, que situação você vai ter? O poluente não consegue atravessar essa barreira. Resultado,
eu tenho uma grande quantidade de poluente junto à superfície. E nesses casos, todo o sistema das cidades entra em alerta, tem que fechar a indústria, principalmente crianças e mais velhos vão ter dificuldade respiratória pela quantidade de poluente. Então vai ter que esperar passar o fenômeno para depois continuar a vida normal. Portanto, se perguntar, a inversão térmica é bom ou ruim? Não é o caso de ser bom ou ruim, é um fenômeno natural que, se ocorrer num local onde não haja grande emissão de poluente, não tem dificuldade alguma. A questão é ocorrer nos locais onde há uma grande poluição aérea. Continuando, vamos ao efeito estufa. Principalmente após a Revolução Industrial, houve uma liberação em demasia de CO2 para a atmosfera. Ora, a gente já estudou isso e já observou que tem a ver com o ciclo do carbono e do oxigênio. A fonte de todo combustível fóssil primeira é a fotossíntese. Então, essa energia toda armazenada em qualquer combustível tem como fonte inicial o Sol, nunca esqueça disso. Só que durante milhões de anos ocorreu a fotossíntese e o sequestro do carbono da atmosfera, e esse carbono ficou preso aonde? No que hoje a gente tem como combustível fóssil. O que aconteceu da Revolução Industrial para cá? Nós começamos a queimar em grande quantidade esse combustível fóssil, ou seja, liberando para a atmosfera esse gás carbônico que foi sequestrado lentamente ao longo de milhões de anos. Aqui está o descompasso. Resultado, ele acelera esse efeito estufa. Mais uma vez eu digo para vocês, ele é bom ou é ruim? Ele é ótimo. Por quê? Observe aqui, você tem a Terra e tem a camada de gases da atmosfera. Daqui a pouco você vai ver um esquema, e aí fica a explicação bem mais tranquila, que a Terra recebe radiação e reflete em forma de calor. Esse calor, uma parte se perde no cosmos e outra parte é refletida para a superfície da Terra. E é esse calor, é isso que a gente chama de efeito estufa, que mantém a vida na Terra. Então o efeito estufa, na realidade, é ótimo. O que é ruim? É ruim o aumento desse efeito estufa. O resultado, nós temos uma série de consequências a partir do aumento da temperatura terrestre, em função do aumento do efeito estufa, em função da liberação desses gases chamados de efeito estufa. Por exemplo, você observa aqui agora o esqueminha na totalidade. Então você vê que o Sol emite radiação para a Terra, ela reflete na forma de infravermelho, de calor, uma parte volta para o espaço e outra parte vem para a superfície. Essa parte que vem para a superfície é que mantém a Terra aquecida. E aumenta, então, esse aquecimento terrestre. Quais são as consequências? As consequências você está cansado de observar por aí. As consequências são esse aumento da temperatura média da Terra, primeiro, degelo dos polos, né? E aumento do nível, por exemplo, dos oceanos. Mas esse aumento médio vai alterar toda a agricultura da Terra, alterar a questão da evapotranspiração, então muda o clima da Terra, como a gente já observa a mudança no padrão de chuva. Algumas regiões receberão mais chuvas de forma concentrada, então grande quantidade de chuva num pequeno intervalo de tempo. Outras regiões ficarão sem chuva, com mais seca, então regiões se tornarão mais áridas. É claro que ao aumentar, hoje a gente nota em algumas regiões montanhosas da África, por exemplo, que onde não tinha malária, já está tendo malária, porque com o aquecimento global, regiões que eram mais frias no alto dessas montanhas estão mais quentes, possibilitando o desenvolvimento, portanto, do mosquito transmissor, do agente causador da malária. É claro que regiões que estão livres hoje de várias doenças tipicamente tropicais
passarão a ser afetadas no futuro por essas doenças. E, é claro, vai trazer uma maior crise da água, isso vai trazer uma série de novos conflitos e a gente acaba tendo problemas sociais muito intensos aí no futuro. Então, há que se ter um cuidado muito grande. É claro que o metano, por exemplo, é um gás de efeito estufa muito mais potente do que o gás carbônico. E assim também os óxidos, por exemplo, de nitrogênio. Só que a grande quantidade que está sendo lançada para a atmosfera é de gás carbônico. Por isso que a gente fala tanto no gás carbônico. Agora observe outra coisa, a destruição da camada de ozônio, principalmente aos CFCs. Então aumenta a hora que destrói esses gases, por exemplo, em aerosóis, equipamento de refrigeração, ar-condicionado, na atmosfera acabam destruindo a camada de ozônio e possibilitando o aumento da radiação ultravioleta na Terra. E você sabe que a radiação ultravioleta ela é mortal para as células, né? E como ela não é penetrante, acaba afetando a pele da gente, aumentando a incidência de câncer de pele. É claro que há um restabelecimento da camada de ozônio. Houve um encontro e o resultado de uma reunião chamada Protocolo de Montreal, em que os países se comprometeram a reduzir a utilização dos CFCs, o que veio a colaborar para a reconstituição da camada de ozônio. O mesmo sucesso não teve o Protocolo de Kyoto, que preconizava a diminuição da emissão de CO2 da atmosfera, exatamente porque veio contra os interesses econômicos de vários países. Então, tudo isso, todas essas questões, você vai ter que perceber, vai ter que ler muito e discutir, porque o Enem é a atualidade, o Enem vai trabalhar a partir desses dados. Então, vamos voltar à poluição sonora. A quantidade de ruídos, principalmente em grandes centros urbanos. Só que você vai ter que entender o seguinte, o mal que vai fazer para a gente depende, primeiro, da intensidade do ruído. Eu posso ter uma grande intensidade num curto período de tempo. Segundo, o tempo de exposição e a sensibilidade de cada pessoa. Cada pessoa é diferente. Então, aquela intensidade que pode causar por exemplo, surdez ou uma diminuição da acuidade auditiva em alguém, noutra pessoa pode não causar mal algum. Então a gente tem que trabalhar sempre pensando que cada um é um indivíduo e a sensibilidade de cada um. Mas só para que você tenha uma ideia, o que a poluição sonora pode levar? Primeiro, a surdez. E aí eu chamo a atenção para vocês todos no Brasil inteiro, a respeito do som, que o pessoal está o dia inteiro com um sonzinho plugado aí no seu ouvido. E normalmente com uma intensidade muito alta. Isso vai levar muita gente a surdez prematuramente, porque a gente vai perdendo a acuidade sonora com o tempo, há uma tendência de perder capacidade auditiva em direção à nossa velhice, mas muitos indivíduos maduros no futuro, adultos, ainda não velhos, terão problemas de audição por causa do som permanente que a gente fica ouvindo. Além de que atrapalha a gente perceber os sons em volta, então a nossa defesa diminui. Por exemplo, mais gente tem sido atropelada simplesmente porque não ouve sinais da natureza. E vai levar também a crises de labirintite. Lembre que muita gente que tem crise de labirintite, às vezes é exatamente por uma exposição demasiada a um som, a um ruído de intensidade muito grande ou durante muito tempo. Vamos voltar à tela. Aumentando o estresse, pode causar distúrbio emocional, com a liberação de grande quantidade de adrenalina, de colesterol, há questões cardiovasculares, as meninas podem ter distúrbios no ciclo menstrual. Só para você ver, por exemplo, aqueles habitantes de grandes centros urbanos expostos a ruídos
permanentemente, o dano que pode causar à saúde. Então, mesmo em relação ao Enem, você pode começar a cuidar da sua saúde. Só para você ter uma ideia, dê uma olhada aqui. A gente mede em decibéis, como você viu na física. Se eu tiver um ambiente com 85 decibéis, eu posso ficar um tempo máximo de exposição direta durante 8 horas. Se você tiver com 108 decibéis, em torno de 20 minutos. E aí você percebe, olha aqui, uma conversa normal tem em torno de 60 decibéis. Rua com trânsito intenso, em torno de 80 decibéis. A britadeira, aquele pessoal que trabalha com britadeira na rua, ou quando você vai a uma danceteria, olha o tempo que você poderia ficar lá, 108, 20 minutos, e o pessoal passa a noite inteira. Decolagem de avião, 120 decibéis, é exatamente por isso essas pessoas que trabalham com britadeiras em aeroportos têm que usar EPI, os equipamentos de segurança, protetor auricular, exatamente para não sofrer danos com a sua saúde. Portanto, meu amigo, além do Enem, você tem que se cuidar muito, ok? Vamos continuar na tela vendo mais exemplos. A poluição radioativa, resultado o quê? De explosões nucleares, acidentes com termonucleares, como a gente acabou de ver em Fukushima, lá no Japão, ou de uso de equipamentos radioativos. O que essa radiação é? Uma grande quantidade de energia que provoca mutações, elas inclusive podem levar a leucemia e pode causar morte, por exemplo. Daí você tem, e a gente muitas vezes comenta, 2 acidentes, além de Fukushima recentemente, mais importantes, que são sempre lembrados em provas. De 1986 em Chernobyl, na Ucrânia. Então é o maior acidente nuclear registrado até hoje. Resultou que da explosão de um dos reatores nucleares, olha a quantidade, 50 toneladas de partículas radioativas na atmosfera. Evidentemente que essa radiação na atmosfera vai atingir o planeta inteiro, né? E a gente acaba sendo vítima em qualquer lugar do planeta. Mas você vê, consequência direta, morte de dezenas de pessoas, vários países europeus foram afetados, então houve a contaminação de produtos da região, por exemplo, o leite da Holanda estava proibido na época, muitas crianças foram afetadas, por exemplo, com câncer de tireoide, com leucemia, além das anomalias genéticas causadas por esse acidente. Também nós tivemos aqui em Goiânia, de 1987, na verdade, um equipamento hospitalar foi colocado no lixo comum e um lixeiro encontrou essa bomba de césio, usada para tratamento de câncer em radiologia, e aí o que ele fez? Depois o dono do ferro velho que comprou o cilindro abriu e tinha 19 gramas de césio. O que aconteceu? Esse pó se espalhou por Goiânia, né, durante 15 dias, afetando 250 pessoas, com 4 mortos e dezenas de pessoas contaminadas. Então você vê que a poluição radioativa é extremamente importante, por isso está se discutindo bastante. A Alemanha está com um projeto de fechar todas as suas usinas nucleares. Essa discussão veio a partir do acidente de Fukushima, lá no Japão. Logo, acidente dessa envergadura afeta o planeta inteiro. Mas você tem que pensar principalmente em termos de mutação, né? Rapidamente, vamos ver também a questão da poluição da água, principalmente por resíduo industrial e esgoto. E aí quando a gente fala de esgoto, fala de matéria orgânica e fala em eutrofização. A eutrofização resulta principalmente do lançamento de dejetos humanos em rios, lagos e mares. E é exatamente aí que nós matamos nossos rios, né, ao longo da história da humanidade. Lembra que a maioria das civilizações que desapareceu por questões ambientais e principalmente pela contaminação da água. Então, quando você joga material à base, por exemplo, de fósforo, de nitrogênio na água, é um grande adubo. Por isso que eu falo que é uma superadubação da água.
Então há uma grande proliferação de algas, de fitoplâncton. Você diz, é bom, mas forma uma cobertura, uma camada tão intensa de algas que a luz não penetra, as de baixo morrem, vem o que? Bactérias para decompor, e bactérias aeróbicas, o que resulta numa grande competição por oxigênio e a exaustão do oxigênio. Logo, sempre que falar em eutrofização, lembra que vai acabar o oxigênio. Acabando o oxigênio, há a morte de todos os organismos aeróbicos e sobram as bactérias anaeróbicas que vão decompor esse material, liberando gases que vão dar aquele cheiro de água podre, típico de água podre. Então veja aqui, a grande proliferação de bactérias aeróbicas e a exaustão do oxigênio. Então, resultado, a morte dos seres aeróbicos. Você lembra que se ocorrer esse fenômeno naturalmente ou não no mar, leva a uma grande proliferação de algas, podendo proliferarem essas algas chamadas dinoflagelados ou pirófitas, responsáveis pelo fenômeno chamado de maré vermelha. Guarda bem isso. Maré vermelha por quê? Porque a água fica com uma cor avermelhada. Resultado, aumenta uma grande quantidade de toxinas liberadas por essas algas no ambiente e afetando toda a cadeia alimentar. Resultado, um grande prejuízo para a região, inclusive com a proibição da pesca na região. Como é que a gente tem que fazer nesses casos? Reaproveitar o esgoto, o tratamento do esgoto, né? Então você tem que tratar para que os micro-organismos morram, os resíduos semissólidos são usados como adubos, fertilizantes, e a produção desse gás metano é usado como combustível. Lembra que é preferível queimar o metano porque ele é muito pior em termos de efeito estufa do que o gás carbônico. Se eu queimar, eu libero o gás carbônico e aproveito toda essa energia. É a chamada energia da biomassa. Vários países estão aproveitando e o Brasil é muito rico em biomassa, precisa ser aproveitada. Aí está o resultado da eutrofização, que é a morte, por exemplo, em massa, aqui você está vendo, de peixes. O mercúrio afeta diretamente o nosso sistema nervoso. Então causa anomalias nervosas as mais diversas, extremamente perigoso. Você pode consultar aí na internet mal de Minamata. Dá uma olhada aqui, ó, Minamata. Que ocorreu no Japão, acharam que fosse algum vírus, alguma doença, mas era o resultado da poluição de mercúrio que acabou afetando humanos e foi lentamente até afetar os humanos, então acompanhando a contaminação de toda a cadeia alimentar. Usa-se o mercúrio para quê? Para separação, por exemplo, em garimpo do ouro do minério bruto, né? Então acaba lançando em rio, como ocorre lá no norte do Brasil. E lembra que é extremamente perigoso aí em termos de sistema nervoso, né? Então todo pescado não pode ser consumido pelo homem, o homem ficaria o último elo dessa cadeia alimentar, sendo o mais prejudicado, portanto. Outro lado, fertilizantes e agrotóxicos, né? Então também tem efeito cumulativo nas cadeias alimentares, afeta o sistema nervoso e podem causar câncer. E pode levar, por exemplo, a uma depressão profunda. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse material, tem que ter um estudo muito grande do solo, do tipo de agricultura, do tipo de cultura que vai ser realizada na região e colocar conforme, hoje tem um grande controle no Brasil, inclusive desse material, conforme a prescrição do agrônomo. Qual é a solução para você não usar, por exemplo, grande quantidade de agrotóxicos? Usando a biotecnologia, como já se produz variedades de plantas mais resistentes a pragas, né? Aqui a gente tem várias plantas transgênicas, ou usar o controle biológico. Isso aqui é extremamente importante em termos de prova, né? Quando você acaba usando uma espécie para combater outra espécie, como a joaninha combate pulgões. Outro dado, o derramamento de petróleo. O petróleo é menos denso do que a água, então ele forma uma película na superfície da água e bloqueia o que? A passagem de luz. No momento que bloqueia a passagem de luz, afeta o quê? O fitoplâncton.
as algas microscópicas. E aí afeta a fotossíntese e, consequentemente, a oxigenação da água. Mas você tem uma série de outras dificuldades causadas pela contaminação do petróleo, né? Então, a intoxicação de toda a fauna vai impregnar brânquias, as aves não conseguem voar, né? Afeta a temperatura corpórea das aves, porque ficam as penas cobertas e a pele por esse óleo, por exemplo. Os mamíferos também sofrem com a sua termorregulação. No mangue, afeta toda depois a pesca em alto mar, porque aqui estão as espécies, é um grande berçário de espécies marinhas. Então, as medidas, por exemplo, sempre que há um acidente grande, ou barreira de contenção, como vocês já viram nos últimos acidentes, inclusive no Brasil, bombas de sucção, o uso de detergente, mas o detergente usado aí acaba diluindo o óleo das aves, que impermeabiliza apenas e elas morrem afogadas, e o uso de bactérias que degradam derivados de petróleo. A poluição térmica é o aumento da temperatura da água. E se aumentar a temperatura da água, o que acontece? Separa líquido de gás. Então perde oxigênio, o oxigênio vai embora. Por outro lado, acelera o metabolismo de peixes, porque eles são ectotérmicos. Aí é um maior consumo de oxigênio. Então, sempre que falar em poluição térmica, por exemplo, indústrias que vão refrigerar a água, jogam água quente de volta para o rio, para o lago ou para o mar, subiu a temperatura da água, perde oxigênio, acelera o metabolismo de quem é ectotérmico, como o peixe consome mais oxigênio, o resultado é a exaustão do oxigênio. Então, sempre que falar em poluição térmica, vai faltar oxigênio com a morte consequente, ok? A poluição do solo principalmente depende do uso irracional, né, e acúmulo de lixo. Lembra que lixão está proibido no Brasil, lei de 2010, que passou a vigorar a partir de 2014, agosto de 2014, onde se pede para ter aterro sanitário, então, onde há o controle, então, do churume e há o controle dos gases, né, liberados. Pode usar usina de compostagem, né, ou fazer a biodigestão. Tanto a compostagem como a biodigestão, você pode, no caso da biodigestão, usar o metano liberado pela ação das bactérias e o material que sobra vira fertilizante. Ok? Assim, a gente rapidamente viu a questão da poluição, é um assunto extremamente denso, mas você vai ter exercícios depois para treinar, treine bastante, veja todos os Enems, né, as provas anteriores, porque cobram bastante a ecologia e principalmente a questão da modificação ambiental, da poluição ambiental. Prazer muito grande estar com você. Até a próxima aula.